Fala, torcedor e torcedora de todo o Brasil, de todo mundo. Rapaziada, no vídeo de hoje vamos falar aqui sobre a 7ª rodada do Campeonato Brasileiro, né? O fim da 7ª rodada do Brasileirão, beleza? Tivemos aí os 10 jogos concluídos na noite de ontem, na segunda-feira, e hoje na terça vamos fazer aqui uma análise mais detalhada. Já fizemos aí lá no nosso Instagram, então segue lá, que a gente já fez uma análise mais resumida lá, comentamos um pouco lá no nosso Instagram. E agora a gente vem fazer essa análise mais completa e detalhada aqui no YouTube, tá? Então já se inscreva no canal, deixe seu like para o YouTube divulgar e entregar mais o nosso vídeo para as outras pessoas. E ative o sininho também para você não perder nenhum vídeo aqui do nosso canal, beleza? Então bora começar esse vídeo. Bom, já estou compartilhando aqui com vocês, tá? Os resultados dessa 7ª rodada, tá? São Paulo e Fortaleza empataram no 0-0 lá no Morumbi. Eu acho que é um resultado ruim para o São Paulo, né? O Fortaleza ele tá aí no Z4, então acho que é um resultado ruim para o São Paulo, enfim, sendo em casa e tudo mais, tá? O próximo jogo, Fluminense e Sport, tá? 2-1 Fluminense passou um sufoco aí para ganhar do Sport, o Sport abriu o placar e o Fluminense depois virou o jogo com Kevin Serna e Everaldo, beleza? E com essa vitória do Fluminense, mais um técnico foi demitido aí no Campeonato Brasileiro. Se eu não me engano, é o 6º técnico, a gente sempre vem fazendo essa contagem, mas chega uma hora que o número fica muito grande e a gente não consegue contar mais, né? Mas eu acho sim que é o 6º técnico. O Pepa foi demitido aí do Sport, e o Renato Gaúcho vem fazendo fila, né? Vem fazendo fila aí, demitindo vários técnicos contra dos adversários que o Fluminense joga, né? Corinthians e Inter. Corinthians que o Yuri Alberto brilha, faz 3 gols e ganha na Neoquímica Arena, né? Parece que o efeito Ramon Dias passou e o Corinthians volta a pontuar, volta a performar bem, né? E é isso, a gente espera. O time do Corinthians é muito forte, tem o Memphis Depay, tem o Yuri Alberto, tem ali o meio-campo com o Garro, Carrilho, enfim. O que a gente sempre fala em todos os vídeos, né? O time do Corinthians é muito bom, o que sempre falha é a defesa, né? E o efeito Dorival aí também, dando um gás nesse time. E o Dorival, que é uma peça muito importante, porque é um treinador que já foi da seleção brasileira, tem uma bagagem muito grande, né? Já treinou grandes clubes aí do Brasil e é um treinador que tomara que tenha uma passagem vitoriosa aí pelo Corinthians, porque o Corinthians é um clube grande aí e que tem excelentes jogadores, né? Ceará e Vitória, tá? Ceará e Vitória, que teve vitória do Ceará, 1-0 do Ceará, e o Vitória aí tá em crise, né, rapaziada? Parece que o Vitória tá em crise, porque o Vitória não ganha, o Vitória, ele tá mal na Sul-Americana, enfim, o Vitória não consegue performar. Enquanto o Ceará tá em crescente, né? Foi campeão aí cearense, subiu para a Série A esse ano, né? Ano passado, no caso, tá jogando a Série A esse ano, enfim. E teve ali um bom desempenho contra o Palmeiras na Copa do Brasil, né? Apesar da derrota, mas é isso. Bahia e Botafogo, tá? Bahia ganha do Botafogo por 1-0 lá na Arena Fonte Nova, rapaziada. Bahia ganha lá na Arena Fonte Nova e o Botafogo tá muito longe do que a gente viu do Botafogo ano passado. O Botafogo tá muito longe do que o Botafogo consegue chegar com esse elenco, né? O time do Botafogo é muito bom, apesar das principais peças terem saído, mas o Botafogo conseguiu se reforçar. Já estamos aí praticamente no meio do ano, no meio da temporada, e o Botafogo ainda não se encontrou na temporada. E o Bahia, cara, é um trabalho muito sólido do lado do Rogério Ceni, e, cara, o Bahia tem grande chance aí de almejar coisas maiores na temporada. Vasco e Palmeiras. Vasco aí, que também está numa situação complicada, demitiu o Carille e ainda está numa situação complicada, né? O Palmeiras vence lá no Mané Garrincha, o jogo não foi em São Januário, né? Foi no Mané Garrincha, e o Palmeiras vence fora de casa o Vasco da Gama, tá? Grêmio e Santos. Grêmio, que na arena do Grêmio é muito difícil de ser batido, e o Santos sem o Neymar é uma
é um time muito vulnerável, né? Porque a gente sempre fala que teve um jogo na estreia do Brasileirão, entre Vasco e Santos, que a gente falou que o Santos sem o Neymar é praticamente igual o Vasco, ou pior, né? Então a gente sabe que esses times têm uma limitação. O Santos que veio de uma Série B aí, e só que o Santos, como o Vasco também, é um clube grandíssimo e excelente, né? Mas o Santos aí precisa se encontrar e precisa de reforços. Cruzeiro e Flamengo, que foi lá no Mineirão, o último gol, no último minuto, com Gabriel Barbosa, ex-Flamengo, famoso Gabigol, né, rapaziada? O Cruzeiro ganhou, foi uma vitória aí muito boa para o Cruzeiro, que o Cruzeiro estava vindo aí de grande... A torcida do Cruzeiro vinha fazendo grandes críticas ao time, e como a imprensa e todos, porque o Cruzeiro teve um poder de investimento muito alto nesse último ano aí, né, nessas últimas 2 janelas de transferências, que foi nesse início de ano e no meio do ano passado, e investiu muito dinheiro. E o time não estava conseguindo performar de acordo com o que investiu, né? E com o Gabigol, que foi uma das principais contratações do Cruzeiro, decidindo o jogo no final contra o seu ex-clube, tem um gostinho maior, né? Mas o Gabigol falou que também tem um respeito enorme pelo Flamengo e tudo mais. Cruzeiro vence aí o Flamengo lá no Mineirão com um gol no finalzinho do Gabigol. Bragantino e Mirassol, cara. Bragantino e Mirassol, que, cara, o Bragantino aí eu acho que vem abaixo do que das últimas temporadas que o Bragantino vem fazendo, né? Tem o projeto da Red Bull e tudo mais, mas eu acho que é abaixo do que vem fazendo nas últimas temporadas, tá? Nas temporadas anteriores. Já o Mirassol vem daí subindo da Série B e, cara, sinceramente, não tem um elenco qualificado. O cara que pode ali fazer uma diferença, que já fez a diferença, inclusive, em outros jogos, é o Reinaldo, né? Que, enfim, é a principal estrela para desse time aí do Mirassol. Agora falando de Juventude e Atlético Mineiro. Juventude e Atlético Mineiro, que Atlético Mineiro venceu aí o Juventude fora de casa no Alfredo Jaconi, que é bem difícil de ganhar lá no Alfredo Jaconi, né? Bem difícil de ganhar lá no bem difícil de ganhar lá no Alfredo Jaconi, né, rapaziada? Eu sou do Rio, né? Então a gente brinca que quando os times cariocas vão para lá para o sul, lá no Alfredo Jaconi, são menos 3 pontos, né? Porque o Juventude é um time muito chato de ser batido lá no Alfredo Jaconi, e o Atlético Mineiro conseguiu bater isso. O Juventude é muito forte lá no Alfredo Jaconi, mas o time não é tão qualificado assim. Bom, vamos falar aqui agora sobre a classificação, né? O Palmeiras se mantém em primeiro, estava na disputa aí entre Palmeiras e Flamengo, sempre nas jogadas pelo primeiro lugar, mas o Flamengo perdeu do Cruzeiro, então o Palmeiras é líder isolado não, né? Que o Bragantino tá em segundo colocado, né? Vem numa crescente aí, apesar de eu ter falado que o Bragantino tá numa temporada inferior às outras, mas, enfim, o Bragantino aí em segundo colocado no Campeonato Brasileiro. Flamengo em terceiro com 14 pontos, Cruzeiro em quarto, tá? Cruzeiro em quarto e Fluminense em quinto. Bahia em sexto, fechando aí o G6, tá? Ceará em sétimo com 11 pontos, Corinthians em oitavo, nono Internacional, Atlético Mineiro décimo primeiro São Paulo, 12º Botafogo, 13º Grêmio, 14º Vasco, 15º Juventude, 16º Mirassol. E abrindo aí o Z4, 17º Fortaleza, 18º Vitória, 19º Santos e 20º Sport, o lanterna aí da competição, beleza? Então é isso, falamos aí um pouco sobre essa sétima rodada do Campeonato Brasileiro. E, rapaziada, só um lembrete aqui para falar para vocês, que a partir de semana que vem teremos aí transmissões, não transmissões, né, mas vamos fazer aí os jogos, comentando os jogos e tudo mais
live, tá tudo ao vivo. Vamos fazer ali entrar umas meia hora antes do jogo, fazer um pré-jogozinho, depois a gente vai e faz a transmissão do jogo, comentando o jogo e trocando ideia, enfim, para ser uma coisa mais leve, sem ser aquele negócio de narração, repórter e comentarista. Eu vou aqui comentar o jogo, ser um pouco de repórter, enfim. E é isso, tá? É isso, rapaziada. Então, se inscreve aí no nosso canal, deixa o like, segue a gente aí no nosso Instagram, Matheus Focos, para você não perder nada, nenhum videozinho lá que a gente solta de uma notícia rápida e de algum anúncio de live ou vídeo, tá? Que a gente for fazer aqui no YouTube, beleza? Então é isso. Valeu, rapaziada. Tamo junto e é nóis.